Quando se descobre que se conhece uma autora, confesso que há anos, mas não sabia que ela escrevia, o que se faz? Vai-se ler o seu livro. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar do livro A Escolha, da Maria da Luz Ferreira de Barros. Confesso que a Maria da Luz é uma pessoa que eu conheço há anos, foi-me apresentada pelos meus primos do Algarve, pela minha prima Mary e pelo marido, o José Carlos, e foi uma agradável surpresa quando eu descobri agora, durante a Páscoa, que a Maria da Luz era escritora. Isto porque ela acabou de lançar um livro que se chama Não Foi Contigo que Sonhei, com a apresentação do professor Júlio Machado Vaz, e quando eu descobri que a Maria da Luz escrevia, eu fui atrás dos seus livros, encomendei este Não Foi Contigo que Sonhei, mas ela fez o favor de me enviar este A Escolha, que foi um livro anterior e que eu não encontrava, estava esgotado. A Maria da Luz fez uma dedicatória muito simpática e por isso eu quero começar este vídeo por lhe agradecer não só o facto de ela me ter enviado o livro, mas também o facto de me ter feito a dedicatória e o cartãozinho que ela me mandou tão gentil. Bom, mas aquilo que nos interessa hoje em relação ao livro, em relação à Maria da Luz, é o livro. E deixem que eu vos diga que eu li este livro da Maria da Luz num ápice. A Maria da Luz é do Porto e, portanto, o livro passa-se no norte do país, entre o Porto e Ponte Lima. E a primeira coisa que eu quero aqui realçar é a forma como a Maria da Luz descreve aquelas paisagens. Eu conheço o Porto, não conheço Ponte Lima, está prometida uma visita, ainda mais depois deste livro ter descrito, como foi descrito, as paisagens daquela zona. Fiquei muito curiosa de ir ver, porque na realidade as descrições são fabulosas e conseguem com que nós nos sintamos dentro do livro e, portanto, eu apenas quero ir ver ao vivo e a cores como é que são aquelas paisagens, que não têm que ser necessariamente iguais às paisagens descritas por Maria da Luz, porque cada um sente aquilo que vê de forma diferente, mas a verdade é que eu acompanhei e eu estava ao lado da Maria Ana, assim se chama a personagem principal deste livro, sempre que ela deambulava ou pelo Porto, mas principalmente por Ponte Lima. O livro passa-se também nos finais do século XX, portanto pós 25 de Abril. E como já perceberam, é um livro que, apesar dos sentimentos que os livros descreve, e apesar das problemáticas que o livro levanta, ser um livro que era passível de ser passado em qualquer país do mundo, porque eu estou convicto que aquilo que a Mariana tem que encarar naquele Portugal de final do século XX, anos 80, é o que muita gente ainda, se calhar até hoje, infelizmente, continua a ter que encarar. A verdade é que, a nível de construção de espaço, o livro, e também, se quiserem, a forma como a Maria da Luz escreve, é muito portuguesa, e isso foi algo que eu gostei muito deste livro. Tanto mais que eu não tinha tido esta sensação, antes não com um livro chamado A Árvore, que eu vou deixar a capa por aqui. É um livro com uma escrita, uma densidade tão portuguesa que eu não tinha sentido isto noutro livro, para além da Árvore. O livro A Árvore, da nossa Ângela Sarmento, a nossa tareca, é um livro que é de 1963, portanto é um livro ainda muito marcado por toda aquela mentalidade do Estado Novo, mas que também tem umas descrições aí do Ribatejo muito nacionais. E aqui eu vou reencontrar neste livro da Maria da Luz exatamente o mesmo sentimento de pertença que eu acho que apenas um português pode sentir. Portanto, é um livro muito nosso e isso agradou-me bastante. A história da Maria Ana é uma história que naquela altura aconteceu certamente a muitas jovens e que infelizmente ainda hoje certamente acontece a muitas jovens. E que tem a ver com o preconceito. Ou seja, esta Maria Ana é alguém que não aceita o preconceito, que não aceita uma visão tradicionalista da sociedade e que, de alguma forma, tenta gerir a vida familiar, onde tem um pai conservador,
com a sua vida e a forma como ela a quer viver. E o que é certo é que a determinada altura estes dois mundos vão entrar em conflito e a Mariana tem que fazer escolhas, escolhas que são sempre difíceis e escolhas que são sempre muito marcantes para quem as tem que fazer. E a Maria da Luz descreve esses conflitos internos da Mariana de uma forma apenas e só brilhante. O único problema é que eu acho que, provavelmente, em alguns sítios do país e em algumas famílias estes preconceitos mantêm-se, o que é, digamos, lamentável, visto que estamos no século XXI. É um livro sobre família, poderemos dizer que não é uma saga de família, mas é um livro sobre família, até porque o livro começa com a história da família da Mariana, com os avós, com os pais, com os avós, com a mãe, portanto com a história da família materna da Mariana, e só depois, mais ou menos a meio, talvez um bocadinho antes, é que se vai centrar na Mariana, e como vocês sabem eu gosto muito de histórias que se passam em família, ainda mais quando são famílias tipicamente portuguesas. É um livro sobre família, dizia eu, é um livro sobre abuso e sobre o abuso da mulher, não o abuso no sentido da violência física, mas o abuso no sentido da violência psicológica, da forma como as mulheres eram tratadas naquela época, e algumas continuam a sê-lo, da forma como os homens viam as mulheres e o seu papel na sociedade. E isso a Maria da Luz faz também uma descrição de uma maneira brilhante, porque não é nem acusatória nem paternalista, portanto nós temos aqui uma visão objetiva daquilo que se passava e ao mesmo tempo consegue nos dar o sentimento que nós podemos ter em relação àquelas mulheres e em relação àquilo que elas vivenciavam e que obviamente, felizmente, é diferente do que a maioria vivencia hoje. Mas eu acredito que em alguns lares, em algumas casas, esta realidade ainda se mantém, o que só podemos desejar que rapidamente se altere. É um livro sobre comunidade, é um livro sobre sociedade, sobre o poder da sociedade nas decisões que cada um de nós toma, e não tínhamos ilusões, nós temos muito a ideia do olhar do outro, como é que o outro nos vê, como é que o outro olha para nós, o que é que o outro vai dizer das nossas atitudes e das nossas ações. Continuamos a ter esse temor, talvez de uma forma mais velada, talvez porque os preconceitos já são vistos de outra forma, mas a verdade é que o olhar do outro sobre nós é sempre algo a ter em atenção. E isso é dado de uma forma muito marcante neste livro e de uma forma muito inteligente. Para juntar a este ramalhete, como já viram, é fantástico. Temos a escrita da Maria da Luz e temos a exímia utilização que ela faz do português e a forma brilhante como ela utiliza as palavras certas no sítio certo. É um livro que, para mim, não tem uma única palavra a mais, não tem uma única palavra a menos. Todos os adjetivos que cá estão deveriam estar. Toda a forma como este narrador fala e nos envolve nesta história está feita de uma forma brilhante. Este narrador não participante que nos mostra os pontos fundamentais da estrutura temporal da história e que nos faz entender melhor os acontecimentos não só daquela família, mas aqueles que têm a ver com a sociedade e que têm a ver com mesmo com o nosso tempo histórico. Depois temos os diálogos, e estes diálogos, alguns deles são pura e simplesmente nos tirar o ar, são pura e simplesmente nos deixar sem fôlego e estão brilhantemente bem feitos, com uma oralidade muito, muito, muito correta, principalmente, e eu digo isto para se algum jovem for ler o livro, que eu aconselho e recomendo, porque acaba por ser de alguma forma um tratado histórico, histórico da sociedade dos anos 80, era assim que se falava naquela altura, era assim que as famílias interagiam e era assim que os filhos falavam com os pais e que os pais falavam com os filhos naquela altura. Isso é-nos dado pela forma exímia como a Maria da Luz escreve e pela forma exímia como a Maria da Luz utiliza a língua portuguesa. E para exemplificar, deixem que vos leia aqui quase no final do livro uma passagem que diz, portanto, ela tem uma discussão com o pai e a mãe faz-lhe uma proposta que ela não aceita e a mãe faz-lhe a proposta alegando que é para bem da família. E ela diz: lamento, mas não posso concordar com a mãe. Não é para bem da família, mas tão somente para o bem-estar dos pais.
Ultimamente tenho pensado muito nos avós e deles sinto muitas saudades. Tenho saudades dos seus carinhos, dos seus conselhos, das suas preocupações com o bem-estar de todos. E tenho a certeza que nunca, mesmo nunca, concordariam com as decisões cruéis que tomaram. A minha atitude não é de uma mal agradecida ou de falta de respeito. É um grito de revolta contra as vossas imposições. Respeitem as minhas escolhas. Se calhar eu deveria ter-vos esclarecido que a Maria Ana não é uma adolescente, é uma jovem adulta independente. E a mãe pede-lhe que ela pense bem e ela acrescenta: eu compreendo a mãe. Sei que não pode nem deve contrariar o pai. Sei que as suas convicções religiosas a impedem de aceitar o meu relacionamento com o Luís Rodrigo. Mas sei também que está na hora de acompanharmos as mudanças que pouco a pouco se têm processado para deixarem de viver na era das cavernas. Não guardarei qualquer mágoa. Quanto ao pai, não lhe vou dizer mais nada. Retirou-se de supetão da sala, demonstrando mais uma vez o seu mau humor e o seu mal perder por não ter conseguido dominar-me. Sentiu-se desautorizado por uma filha. Sentiu-se ferido na sua masculinidade. Dirigindo-se à irmã, disse-lhe: muito obrigada. Nem imaginas o quanto te agradeço por me teres apoiado neste momento tão difícil da minha vida. Estou-te muito grata. Percebi que ficaste desiludida por não ter aceitado as chaves da quinta. Mas não fiques zangada. Um dia vais entender as minhas razões. Não te preocupes comigo, vou ficar bem. A Maria Ana tinha uma irmã gêmea, muito próxima, também alguém com quem ela partilhava as suas angústias a partir de determinado momento. Embora muito da angústia da Maria Ana tenha sido uma angústia solitária. Isso também foi muito interessante e foi talvez aquilo que me amargurou, foi sentir a angústia solitária desta jovem. É um livro 5 estrelas, é um livro brilhante. Eu espero que seja republicado, espero que se encontrarem nos alfarrabistas, em livrarias, não deixem de adquirir. É só apenas um livro brilhante, português, muito nosso, muito da nossa língua, muito das nossas verdades, muito da nossa história e muito da nossa realidade e do nosso país. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a escolha da Maria da Luz Ferreira de Barros. Digam-me se conhecem, se já leram, se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.